Olá, seja bem-vindo à nossa 15ª aula da disciplina de Matemática Financeira. Nessa aula, nós continuaremos falando de rendas pós-antecipadas imediatas. No entanto, nós iremos estudar a relação entre a prestação e o valor futuro. Então, veja, que nós temos aqui a relação entre o valor futuro e uma série de pagamentos que nós estamos, por convenção, considerando que sejam pagamentos iguais. Se são iguais, nós podemos colocar esse valor dos pagamentos em evidência. Então, aqui entre colchetes, nós vamos ter uma soma de termos de uma progressão geométrica crescente. Nós observarmos o valor dos expoentes. Muito bem, nessa progressão geométrica, o primeiro termo é 1 mais i elevado a n menos 1. O enésimo termo é 1 e a razão é 1 mais i. A soma dos termos de uma progressão geométrica crescente é dada por essa fórmula S. É a 1 menos a n vezes a razão dividido por n menos a razão. Se nós substituirmos aqueles dados nessa fórmula, nós ficaremos com 1 mais i elevado a n menos 1 dividido por i. Consequentemente, nós podemos escrever valor futuro como valor da parcela que multiplica 1 mais i elevado a n menos 1 sobre i, que também nos permite representar o valor da parcela em função do valor futuro. Então, o valor da parcela é igual ao valor futuro que multiplica i dividido por 1 mais i elevado a n menos 1. Então, indo ao exemplo 1, imagine que pretenda-se depositar mensalmente parcelas de 200 unidades monetárias num determinado fundo de aplicação, cuja taxa de juros de rendimento seja de 0,66% ao mês. Determine o valor da aplicação após 40 depósitos. Então, o que a gente quer? O valor da aplicação após os 40 depósitos, nós queremos valor futuro. De acordo com a fórmula deduzida anteriormente, eu vou escrever o valor da prestação, que multiplica 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo, no caso são 40 depósitos, 40 meses, menos 1 dividido pela taxa de juros. Utilizando a calculadora científica, nós vamos ter 1,0066 elevado a 40 menos 1 dividido por 0,0066 vezes 200. Nós teremos aproximadamente 9.121,19 unidades monetárias. Esse mesmo cálculo pode ser feito utilizando a calculadora financeira. Bom, então resolvendo o exemplo 1 por meio da calculadora financeira, antes de mais nada, sempre lembre-se de zerar a memória. Então, TEC no F, no CLX, você vai estar zerando a memória da calculadora. No nosso exemplo, nós temos parcelas de 200 unidades monetárias, então eu vou digitar 200 e logo em seguida PMT. Vou digitar a taxa de juros, que é de 0,66, ele é o nosso I. Vou digitar a quantidade de depósitos ou de parcelas, então 40 é o nosso N.
E por fim, eu quero o valor futuro. Quanto que eu vou ter de valor futuro após esses 40 depósitos? FV, e aí eu obtenho os mesmos 9.121,19 unidades monetárias. No nosso exemplo 2, uma pessoa pretende obter após 2 anos 20 mil unidades monetárias para adquirir uma motocicleta. Para tanto, ela irá fazer depósitos mensais iguais na caderneta de poupança. Supondo que a taxa de juros fique fixa em 0,66% ao mês, qual deve ser o valor do depósito mensal? Bom, então para isso a gente, na verdade, vai estar usando o conceito de valor futuro e de prestação para, nesse caso, calcular a prestação. Nós temos valor futuro, temos o N, que é a quantidade de parcelas, e temos a taxa de juros. Então, a nossa prestação vai ser o valor futuro, que são as 20 mil unidades monetárias, vezes a taxa de juros mensal, 0,0066, dividido por 1 mais essa taxa de juros, elevado ao tempo, que são 2 anos, equivalente a 24 meses, menos 1. Utilizando uma calculadora científica, nós conseguimos achar o valor da prestação. Então, 20 mil vezes 0,0066 dividido por 1,0066 elevado a 24 menos 1. Então, nós vamos ter uma prestação mensal, o valor de depósito mensal de 771,82 unidades monetárias, ou seja, esse é o valor que deve ser depositado mensalmente com esse rendimento ao mês para se chegar em 20 mil unidades monetárias após 2 anos. Agora nós vamos ver como encontrar, esse valor usando a calculadora financeira. Resolvendo o exemplo 2 com a calculadora financeira, então nós vamos digitar valor futuro, então 20 mil, FV de valor futuro. Nós vamos digitar quantidade de parcelas, são 24 parcelas, ou os nossos 2 anos, 24, N, taxa de juros, que é 0,66, esse é o nosso I, e nós queremos saber o valor do depósito ou da parcela, então, PMT. 771,82, conforme nós encontramos no quadro. Então, essa foi a ideia de renda pós-antecipada imediata, seu valor futuro. Eu desejo a você bons estudos.